Olá para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Este é o Agora Entrevista com os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje nós recebemos a recordista de votos dessa eleição, Lohana França. Seja muito bem-vinda ao Agora, Lohana. Paulo, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar com você, falar com todos os leitores, com todo mundo que assiste o Agora, né, um dos maiores jornais do Centro-Oeste. Então, estou muito satisfeita. Obrigada. Obrigada. Você, Lohana, foi a candidata que mais teve votos nessa eleição. Também será a parlamentar mais jovem a assumir uma cadeira na Câmara. Qual que é a leitura que você faz disso? Qual que é o recado que a sua campanha, sendo a mais votada, qual é o recado que ela deixa? Eu acho que deixa um recado muito claro de que o serviço tradicional, que é bem medíocre, prestado por boa parte dos vereadores que já passaram pela Câmara, de favorzinho, de troca de cargo, as pessoas não querem isso mais, né? As pessoas querem alguém que pense a cidade, alguém que tenha propostas palpáveis, factíveis, alguém que trabalhe com respeito e seja uma representatividade real. E é isso que eu me proponho. Certo. Você liderou a campanha, liderou a votação dentro do seu partido de ponta a ponta, colocando em segundo e em terceiro figuras conhecidas como Josafa Anderson e o próprio Edson Souza. Qual que é o diferencial da sua campanha que você vê que te possibilitou fazer isso, ser parte da renovação dentro da Câmara? Sim, parabenizo aos meus colegas eleitos, tanto o Josafá quanto o Edson. Acho uma honra ter sido eleita juntamente a eles no partido. Eu considero que foram 3 fatores que foram definitivos para o diferencial da minha eleição. O primeiro foi não ter feito uma campanha territorial. É muito importante que a gente tenha vereadores que pensem a cidade e não um bairro. Os problemas são da cidade. Então, assim, é muito comum as pessoas falarem: ah, Lohana, mas aí você vai fazer mais por qual bairro? O vereador tem que olhar pela cidade inteira. Até tem um vídeo meu em que eu falo de um bairro que é o São Bento, né? Um bairro que tem grandes dificuldades, grande abandono. E que dia que o São Bento vai eleger um vereador, né, Paulo? Provavelmente nunca. Então, para o São Bento ter dignidade, ter esgoto, ter tudo que um bairro tem que ter para ter uma vida digna para a população, eles vão ter que eleger um vereador. Então, a minha função é trabalhar pela cidade inteira, independente do número de votos que eu tive em cada bairro. Também um segundo fator é uma representatividade real, porque eu sou mulher, eu sou jovem, sou trabalhadora, sou professora, estava dando aula durante a campanha, permaneci dando aula após o período eleitoral, após a vitória. Então, eu acho que isso gera uma conexão verdadeira nas pessoas. Eu não sou filha de ninguém, eu não represento empresa nenhuma. Então, eu acho que isso realmente faz com que as pessoas se sintam representadas por mim. E o terceiro aspecto foi a campanha enxuta. A gente recusou o fundo eleitoral, apesar de eu não discordar que o fundo eleitoral deve existir. Ele é uma importante ferramenta de democratização do acesso ao poder e ao espaço público. O problema é que hoje ele não tem regras de distribuição. Então, eu considero que os deputados federais têm que trabalhar para mudar isso, considerando que hoje ele não serve a esse fim, que ele serve para pessoas que já tiveram mandatos, homens, brancos, héteros. Então, eu acho que ele não está servindo ao fim do motivo da existência. Por isso, eu recusei. São esses 3 fatores que eu acho que são os principais. Falando mais sobre a pauta de representatividade, Lohana, nessa legislatura nós teremos 2 mulheres ocupando cadeiras dentro do Legislativo. Na sua avaliação, essa eleição quebrou algum paradigma? Você já vê isso como um avanço? E nacionalmente falando também, como que é? Eu gostaria também de parabenizar a minha colega eleita, Ana Paula do Quintino, uma mulher de luta, uma mulher com história, né, de trabalho pela sociedade. Então, vai ser muito bom trabalhar ao lado dela. Eu não acho que a gente teve um grande avanço. Ser peixe grande num aquário pequeno é muito fácil, né? O cenário era tão ruim que parece assim: dobramos o número de mulheres no Legislativo divinopolitano. Parece que é muito bom. Nós ainda somos 2 em 17. É bem ruim. A gente tem que trabalhar bastante para aumentar e ampliar bastante esse número. No dia que a gente tiver 8, 9 mulheres, a gente pode falar que nós estamos representadas. Até lá, ao meu ver, não. A gente saiu de 15%, 14%, 15% de mulheres ocupando cargos no Legislativo no Brasil para uma média nacional de 18%. Tem muito a melhorar, muito. Mas, sim, é uma mensagem. Eu acho que a gente vai continuar trabalhando e, pelo menos para o meu mandato, eu tenho como obrigação deixar um legado para que mais mulheres queiram chegar ao espaço de poder. Certo. A gente viu que logo após a contagem dos votos já começou uma articulação política pela presidência da Câmara. E essa articulação feita fora do espaço institucional da Câmara, na mídia. Como que você vê isso? Você acha prematuro? Qual é a sua avaliação sobre isso, Lohana? Eu acho bastante prematuro. Acredito que você esteja falando sobre quando o vereador eleito Roger Viegas, inclusive gostaria de parabenizá-lo, né? Mais que dobrou a sua votação, então realmente um feito. Mas eu considero que é prematuro.
a gente falar, já se colocar como pré-candidato a presidente da Câmara, porque, primeiro, não é sobre a sua vontade, é sobre o que você tem a oferecer. Não é sobre o seu querer, é sobre o que você vai fazer se você chegar lá, né? É um cargo de muita responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que articular, apresentar aos pares o que a gente pretende fazer e aí sim chegar num consenso com a maioria. Eu gostaria muito de estar acompanhada dos outros eleitos da renovação, acho muito bom, mas é isso, acho prematuro na noite da eleição se lançar pré-candidato. César, ainda sobre a pauta de participação dentro da Câmara, você assinou durante a campanha uma carta de independência, você prometeu essa independência durante o seu mandato. Explica para a gente, para o leitor do Agora, para quem nos acompanha, o que significa essa independência partidária dentro da gestão, dentro do mandato, Lohana? Então, no momento da minha eleição, eu fui perguntada por vários jornalistas se eu seria oposição. Afinal, eu estou no Cidadania, que é o partido que tinha como candidata majoritária Fabiano Tolentino, que perdeu para o Gleidson com a Janete. Eu não sou oposição automática, como eu não sou base automática de nenhum prefeito eleito. Se o prefeito fosse o Fabiano, eu não seria base automática. O prefeito sendo o Gleidson, eu não sou oposição automática. Quero trabalhar com a independência quando for para o bem da população divinopolitana, quando os projetos obedecerem a evidências científicas e as coisas forem bem pensadas, votarei com a prefeitura, votarei com o Gleidson, votarei com a Janete. Quando não, serei oposição. Então, o que a prefeitura e o que o executivo pode esperar de mim é um trabalho técnico, um trabalho às claras, transparente, limpo, sempre em prol da população. Eu acho que qualquer pessoa que se coloque como oposição automática ou base automática precisa rever o posicionamento do legislativo. Porque o legislativo está aí para trabalhar pelo povo e para ser um fiscalizador da prefeitura. Então, calma. Se a prefeitura errar, esteja contra ela. Se a prefeitura acertar, esteja ao lado dela. Certo. Sobre as suas bandeiras, Lohana, falando sobre o seu trabalho em campanha, uma das suas principais bandeiras era a educação. Você prometeu a fiscalização acerca do Plano Decenal de Educação, onde algumas metas não foram cumpridas. Como que vai ser essa fiscalização sua? Em que sentido ela se dará para cobrar essas metas que não foram cumpridas, Lohana? Algumas metas foi até muita gentileza sua com o Executivo Municipal, porque, na verdade, o Plano Decenal de Educação de 2015, que é o que eu usei para basear as minhas propostas de educação, é uma versão renovada do plano de 2004, cuja a maior parte das metas já não foi cumprida. Então, o de 2015, ele é um apanhado geral de coisas que ficaram por fazer, não foram feitas, e que a gente já está na metade dele em 2020 e ainda não foram feitas. Então, assim, eu vou cobrar especialmente 3 dessas metas, que são a cobertura de todas as quadras de todas as escolas municipais. Isso vai além da pauta da educação, envolve esporte, envolve o pertencimento do espaço público pela população. Também vou cobrar a criação do sistema de avaliação da educação infantil, que é muito importante para que as nossas crianças cheguem ao ensino fundamental tendo aprendido tudo o que elas devem aprender. E vou cobrar a criação da sala de referência ao trabalhador da educação infantil. Por quê? Professor não faz milagre, Paulo. Então, assim, hoje a gente tem várias crianças com necessidades especiais no município que não são atendidas corretamente porque os professores não têm acesso a jogos pedagógicos, materiais diferenciados e importantes para a criação de aulas dinâmicas e divertidas. Certo. No seu agradecimento na noite de sua eleição, você falou que a sua campanha foi baseada em esperanças e não nos medos que ela trouxe. O que significa isso? Uma campanha, uma gestão baseada nas esperanças e não nos medos, Lohana? Que legal. Bom, é o seguinte, num momento tão delicado, né, em que a gente está enfrentando uma crise econômica, uma crise sanitária, é muito fácil se agarrar à mesmice, porque, bom, esse problema eu já conheço, então eu não vou apostar numa coisa diferente. Mas a cidade falou, as urnas falaram. A gente apostou nas nossas esperanças, a gente apostou na cidade que a gente quer ser, na vida que a gente quer ter. A gente apostou numa pessoa com propostas palpáveis, com propostas factíveis. Eu não vendi sonhos. Eu falei de coisas bem reais, bem pragmáticas, e que se o executivo quiser realizar junto comigo, a gente vai fazer acontecer. Então isso tem a ver com apostar na esperança mesmo. E não apostar no medo de, essa menina tem 25 anos, é tão nova, não sabe nada. Vamos lá, vamos fazer, a gente vai dar as mãos. E eu estou contando muito com a população para construir esse mandato comigo. Eu tenho muito a aprender e eu estou contando com todo mundo para me ajudar nesse caminho. Certo, para finalizar a nossa conversa, Lohana, em 30 segundos, qual que é o recado que você deixa para o eleitor e mais que os seus eleitores para a população em geral? O meu recado é um recado de agradecimento. Gostei muito de você falar que mais do que os meus eleitores, para a população em geral.
Também é um problema o vereador pensar que ele trabalha para o seu eleitorado. Hoje eu trabalho para os mais de 200 mil divinopolitanos que votam aqui, que não votam aqui, maiores de idade, menores de idade, que apostaram em mim ou que nem gostaram muito da minha candidatura, ou às vezes não ficaram sabendo. Estou trabalhando para todo mundo. Então, o meu recado é que, além de agradecer, eu vou agradecer com muito trabalho. A gente não vai dormir enquanto tiver criança que está sem CMEI. A gente não vai dormir e não vamos deixar a prefeitura dormir enquanto tiver gente com esgoto a céu aberto. É meta minha cobrar cada um dos pontos que afetam a nossa dignidade. Então, é esse o meu recado. Eu quero que todo mundo saiba que eu vou agradecer em forma de trabalho. Certo, Lohana, nós agradecemos a sua presença aqui conosco, pela nossa entrevista. E você que está em casa, continue nos acompanhando. Esta entrevista com a Lohana foi a terceira dos candidatos que foram eleitos para a Câmara de Divinópolis. Continue conosco.